Como enxergar a vida? Este é o tema de hoje. Sejam bem-vindos à Teologia para a Vida. Desejo convidá-lo a que permaneça conosco e assista a segunda parte deste tema. Hoje trataremos a respeito da redenção e a restauração de todas as coisas que Deus deseja restaurar. Permaneça conosco e seja edificado pela palavra do Senhor. Meus amados, a situação em que se encontra o ser humano é gravíssima, pois a menos que o ser humano seja justo e santo diante de Deus, jamais poderá viver na presença do Senhor. Mas a Bíblia não nos deixa sem respostas, bendito seja o Senhor, quanto à solução, e a solução é a mesma: Cristo Jesus, o Redentor. Cristo Jesus, o Redentor. Jamais se esqueça de que o único que pode restaurar o ser humano e a criação é Deus. Deus é o Redentor, somente o Senhor. E vamos deixar as coisas claras desde o início. O ser humano carece de redenção. Este quer admiti-lo ou não. E ainda desejo advertir que uma das consequências do pecado é precisamente a cegueira espiritual. O ser humano não consegue enxergar que ele carece de salvação, que carece de redenção por causa do pecado. O ser humano não consegue enxergar que ele carece de ser liberto da condenação eterna, ele carece de ser liberto do poder do pecado e do poder de Satanás. Mas o fato é que o ser humano de fato carece de ser liberto da condenação que está sobre ele. Não se esqueça que o pecado gera uma dívida eterna para com a lei de Deus, e o ser humano tem que pagar. Mas a pergunta é: como o ser humano poderia pagar a dívida pelas suas transgressões? Como poderia pagar sua dívida através dos próprios méritos e ainda ser declarado justo sem nada dever? E obviamente ele não pode. Não pode, não. Mas a dívida precisa ser paga. Por quê, pastor? Porque Deus é justo e Deus não é inocente ou culpado. Por quê? Porque Deus é santo e Deus não compactua com o mal. Alguém tem que pagar. E se não for o pecador, alguém que se apresente voluntariamente como substituto desse pecador, a fim de cumprir todos os requisitos que se requer da criatura humana. E ainda, esse substituto deve receber toda a ira reservada para o transgressor. Mas quem poderia fazer isto? Quem reuniria todas as qualificações? Mas que qualificações, pastor? Em primeiro lugar, o substituto do pecador deveria pertencer à raça humana, pois quem pecou pertencia precisamente à raça humana. Em segundo lugar, o substituto do pecador precisaria ser santo, perfeitamente santo, pois de outra forma nada poderia fazer em favor do outro. Em terceiro lugar, o substituto do pecador precisaria apresentar obediência perfeita em todas as coisas, cumprir cabalmente todas as exigências da lei divina. Em quarto lugar, o substituto do pecador precisaria ser justo em todo o seu proceder. Em quinto lugar, o substituto do pecador precisaria ser poderoso o suficiente para receber e suportar o cálice da justiça e da justa ira divina e levar a cabo sua missão e vencer o mal. Em sexto lugar, o substituto do pecador precisaria ser digno de tal forma que apresentasse um sacrifício digno de aceitação e eficaz em seu propósito, e ainda de tal abrangência que pudesse cobrir a culpa da dívida pelos pecados passados, presentes e futuros, daquele que o substituto desejasse substituir. E o único que reuniu todas as qualificações foi a pessoa do Redentor, aleluia, bendito seja o Senhor, Cristo Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, nosso substituto, nosso Redentor, aquele que representa o seu povo, bendito seja o Senhor. Nós já temos visto que para enxergar corretamente a vida, nós precisamos vê-la desde a perspectiva de Deus.
Criação, queda, redenção e agora restauração. A restauração de todas as coisas que Deus deseja restaurar. Bendito seja o Senhor. Essa promessa aquece a nossa alma, o nosso coração. Nós já afirmamos que a criação hoje não está em seu estado original. A criação foi sujeita à maldição. E isso é claramente exposto na Sagrada Escritura, no livro de Gênesis, no capítulo 3, e no versículo 17, que diz assim, Deus falando, e Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, diz o Senhor. Mas a criação vai ser restaurada. E isto é exposto claramente no livro de Atos, capítulo 3, versículo 21, diz, onde é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas que Deus falou por boca de seu santo profeta desde a antiguidade. Bendito seja o Senhor, promessa de Deus. E veja comigo ainda o que aparece em Romanos, capítulo 8, versículo 20 em diante. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A criação será restaurada, tendo como base legal o sacrifício de Cristo, nosso Redentor. E a Bíblia apresenta a promessa fiel e verdadeira, que haverá novo céu e nova terra. Nós ainda não experimentamos essa gloriosa promessa, mas a humanidade que habitará essa nova criação já existe. Aqueles que foram regenerados pelo Santo Espírito de Deus, aqueles que passaram pelo novo nascimento, pois quem está em Cristo é nova criatura. Amados, quando nós entendemos corretamente estes 4 princípios hermenêuticos, ou seja, criação, queda, redenção e restauração de todas as coisas que Deus deseja restaurar, então nós podemos entender com extrema clareza a respeito da realidade que Deus criou. Nós podemos interpretar corretamente as situações em que nos encontramos. Nós podemos ainda enfrentar com coragem a vida, pois a vivemos desde a perspectiva de Deus. Criação, queda, redenção e restauração de todas as coisas que Deus planejou restaurar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.